falas das 3 experiências. E aí eu acho que a gente faz mais uma para fazer um bloco, mais uma apresentação, que a gente fica com 3 pessoas aqui, né? A gente está com 3, mais 2 presencialmente, vamos assim dizer. Então, vamos... inclusive, vai dar 2 mulheres também ali. Vai ser, no caso, agora a Fábia, né? Falando sobre arpilheiras, a metodologia feminista de educação popular no movimento dos atingidos por barragem, né? O MAB. Então, a gente convida a companheira agora para socializar essa experiência conosco. Então, boa tarde novamente. É um prazer estar aqui com vocês. Alguns eu já conheço, outros é uma honra estar aqui com vocês, partilhando desse momento. Então, como o Rico falou, né, o tema do meu resumo é Arpilheiras, a metodologia feminista de educação popular dentro do movimento dos atingidos por barragens, o MAB. Então, essas reflexões que surgiram, elas são aproximações teóricas daquilo que a gente vem discutindo na nossa proposta de dissertação do mestrado, né? Então, dentro do mestrado de Educação Contemporânea, existe, né, a linha de pesquisa de Educação e Diversidade, e dentro dessa linha nós temos o Observatório de Movimentos Sociais da América Latina, que é conduzido pela professora Alene Lage, o qual também participo. Então, foram inúmeros fatores que surgiram, de fato, né, que nos conduziram a estar construindo esse resumo, né? Também é um desdobramento daquilo que nós vamos pesquisando, porque o MAB, ele consiste, né, em um movimento popular, né, que nasceu de uma construção de luta dos povos atingidos direta e indiretamente por barragens, né? Então, na implicação pessoal, social, né, eu que sou assistente social e trabalho já há muito tempo com o enfrentamento à violência doméstica, surgiu a inquietação de nós trazermos, né, esse recorte de gênero dentro do MAB, aquilo que eu já vinha pesquisando há muito tempo, porque nós sabemos que existe a denúncia como meio direto, né, onde as mulheres podem, de fato, denunciar as suas agressões, as suas violações de direito. Porém, existem mulheres que elas não conseguem verbalizar, né, as suas implicações, as suas violências pelo processo da violência em si, né? Então, o MAB, trazendo essa perspectiva de enfrentamento à violência, especialmente, né, nos territórios atingidos por barragens, a partir de 2003, né, conseguiu, através da Via Campesina, essa interseccionalidade com as mulheres artilheiristas do Chile, e assim, através da educação popular, houve esse processo de aprendizagem coletiva, né, onde as mulheres começaram a abordar em sacos de batata aquilo que elas conseguiam visualizar dos territórios delas, né, os territórios que foram desconstruídos subjetivamente pela luta das barragens, né, que é uma luta histórica do MAB, o MAB que nasceu aí na década de 60, mas que houve uma construção política, né, a partir dos processos da ditadura militar, e só, né, no período da década de 90, após a redemocratização do Brasil, é que o MAB se constituiu como, de fato, um movimento popular que é hoje, né? Então, a gente busca, né, através dessas reflexões, compreender como o movimento utiliza as arpilheiras para trabalhar com as mulheres atingidas por barragens, né? Então, a partir desta problematização, a gente construiu o nosso objetivo, que consiste em compreender como o MAB utiliza, né, essa técnica das mulheres arpilheiras com as atingidas, mas com o olhar subjetivo delas próprias, né, sem o atravessamento de terceiros. É um processo das mulheres pelas mulheres, onde elas conseguem implementar,
né, nos sacos de batata ou nas tapeçarias, aquilo que elas conseguem, não vou dizer a palavra verbalizar, mas sentir a partir desses processos de enfrentamento à violência, né? E dentro disso, nós conseguimos visualizar aspectos coloniais, nós conseguimos visualizar aspectos de raça, a classe propriamente dita e o gênero, porque foi, né, percebido que existem vários processos, né, de violência no território das barragens, mas existem processos que ainda vão para além daqueles ligados à territorialidade, que são os ligados ao gênero, né? Por exemplo, o abuso e exploração sexual dessas mulheres pelos homens que estavam trabalhando nessas barragens para as usinas hidrelétricas serem construídas. Então, são muitos processos e que as mulheres sofriam e elas nem sequer se davam conta que aquilo ali era um processo colonial, patriarcal, né, advindo de um processo que é muito maior, né, do que aquela realidade que elas estavam ali, que é o capitalismo, né? A gente não tem como fugir desse recorte de classe. Então, a gente tentou, né, trazer, né, um resumo, mas são muitas coisas, a gente tentou enxugar ao máximo, né, porque, de fato, as mulheres arpilheiras, elas estão conseguindo, né, a gente já tem, eu vou me colocar, né, nesse lugar de fala, porque nós também somos atingidas indiretamente pelos processos das barragens, né, e a gente precisa também entender que no Nordeste do Brasil, o processo é o inverso, né, perceba como a colonialidade do poder, ela consegue ser abrangente. Na região norte, nós trabalhamos com a desterritorialização, né, para que as usinas sejam implementadas. No Nordeste, nós trabalhamos com a perspectiva de desterritorialização para que a água pudesse chegar a outras pessoas. Essa é a linguagem colonial. Mas a que preço? Existem pessoas, existem situações que estão atravessadas nesse processo. Então, a grande proposta, né, da nossa dissertação é, de fato, entender como se dá o processo de construção do tecido pedagógico de resistência feminista dessas mulheres no Nordeste do Brasil, né, que é o nosso chão. Então, a gente entende que esse é um processo coletivo, né, as mulheres arpilheiristas, elas já têm, né, um documentário, né, já está no YouTube, documentário, bordando o tecido da resistência. As mulheres arpilheiristas, elas conseguiram um espaço, né, no MASP, onde elas puderam expor 90 arpilheiras que foram construídas nos territórios atingidos por barragens, o que é um avanço extremamente importante para o movimento, né? Então, a gente entende que aqui no Nordeste a atuação do MAB ainda é muito embrionária, né? Eu acho que teve uma grande expansão com o processo do Rio São Francisco, né, da transposição do rio, mas que o exemplo que a gente traz de Fortaleza, né, na barragem do Castanhão, a gente percebe que existem também esses processos de resistência e que a colonialidade, ela se pulveriza e ela se, eu vou utilizar a palavra, ela se metamorfoseia, né, a partir do momento que a gente consegue entender esses processos onde o capital ele tenta entrar, né, e que é de uma forma muito sucinta, não chega para a gente, porque a mídia não divulga, são processos que estão aí por debaixo dos panos, mas que são reais, né, pessoas estão sofrendo por isso, né, a gente também teve a questão de Minas Gerais, né, do rompimento das barragens, que eu acredito que deu uma grande visibilidade à causa das barragens do nosso país, mas a gente precisa também trazer os atores e atrizes desse processo, né? Então, as arpilheiras são atrizes desse processo, protagonistas que vão à luta, fazendo esse recorte de gênero dentro do movimento, e assim, conquistando, né, a coordenação do movimento, que antes era hegemonicamente masculina, mas que hoje nós já temos mulheres que estão aí na luta do movimento, e que a gente percebe que isso tudo é enviesado pela educação popular, né? Então, assim, a gente traz no nosso resumo, obviamente, Paulo Freire, né? E também o Brandão e o Alder Júlio Calado, trazendo, eu acredito que uma expansão contemporânea do diálogo da educação popular,
tão pertinente falada por Paulo Freire, né? Então, a gente entende que esse processo das arpilheiras, né, como o título do nosso resumo ele fala, né, ele pontua, é uma metodologia feminista de educação popular. Então, a gente consegue entender que é um alargamento da perspectiva da educação popular na contemporaneidade. Tá? Então, é isso.